Fala galera, o tema dessa semana é genocídio. E eu vou começar de forma diferente. Eu não vou remeter à história imediatamente em casos mais atuais. Eu não vou descrever os fatos agora. Eu, na verdade, gostaria que você pensasse se colocando na posição de uma vítima de um processo de assassinato em massa. Imagine você em sua vida, no conforto da sua casa, de repente você começa a ser perseguido por qualquer motivo banal na história. Pode ser por orientação sexual, pode ser por religião, pode ser por ideologia. Visualize a cena, você está bem, você vive sua vida na boa e de repente você começa a ser perseguido. Inicialmente tomam os seus bens, sua casa, seu ganha-pão, sei lá, sua loja, seu comércio, enfim. De repente você vai preso. Seus parentes são presos. Você é torturado. Depois você é encaminhado para prisões, onde mais uma vez você é torturado. Sua dignidade vai por água abaixo. Você é sistematicamente violentado. Até que finalmente você morre. Você é assassinado. E aparentemente o assassinato, naquele momento, representa um fim desejado. Diante de tantas atrocidades cometidas contra o seu corpo, contra a sua família, a morte parece um fim desejável. Aparentemente, muitos que morreram ao longo da história em situações como essa, realmente desejavam a morte. Eu sempre assisti vídeos, filmes, documentários sobre assassinatos em massa, sobre genocídio, e eu sempre me perguntava como aquelas pessoas simplesmente se submetiam à morte. E depois de muito pensar, refletir, aparentemente fazia sentido aceitar a morte. Agora, faça uma outra reflexão. Agora se coloque na posição do carrasco. Imagine você uma pessoa normal, uma pessoa comum, no conforto do seu lar, uma pessoa que nunca cometeu nenhuma maldade, nenhum assassinato ou mesmo nenhuma agressão. De repente você se torna um carrasco. É você que vai humilhar, torturar e assassinar pessoas. Imagine você um oficial da SS nazista. Aí você poderia dizer assim, jamais, eu nunca faria isso. E é essa justamente a questão, pessoal. Aparentemente, muitos dos que fizeram ao longo de toda a história, normalmente não fariam. Mas as condições daquele momento, no seu país, na sua história, remeteram a atos de atrocidade. Eu posso pegar atos desde a antiguidade, ações desde a antiguidade, onde a sociedade realmente era muito violenta e girava em torno desses assassinatos em massa, mas posso trazer até momentos muito atuais, onde qualquer tipo de atuação nesse sentido se torna simplesmente bizarro. Então, por exemplo, se você vai para a antiguidade e você visualiza os assírios invadindo cidades-estado, massacrando, decapitando e empilhando a cabeça das pessoas na entrada das cidades, poxa, é surreal. Mas é compreensível à luz da história da antiguidade. E aí quando você vai avançando na história, você vê as cruzadas. Cristãos, católicos, indo em direção ao Oriente Médio para massacrar muçulmanos. E você avança um pouco mais na história e você vê a Inquisição. Uma caça às bruxas. Mulheres e homens sendo queimados vivos em fogueiras. Aí você ainda pode pensar, mas isso é história, isso é passado, isso não remete a uma humanidade atual. Então vamos lá. Aí nós chegamos ao assassinato em massa de armênios pelos turcos no início do século passado. Centenas de milhares. Aí depois, andando mais um pouquinho, nós chegamos à Segunda Guerra Mundial. Inclusive um divisor de águas. Porque nós temos não só os campos de extermínio, em especial Auschwitz, como também temos Hiroshima e Nagasaki. Centenas de milhares de pessoas mortas. Milhões, na verdade. Se você considerar os 6 milhões de judeus, o 1 milhão de ciganos, mortos da forma mais bizarra e sistemática que o mundo já viu. Foi uma indústria da morte. Literalmente até. Foi uma indústria da morte. E aí você ainda pensa, poxa, mas você mesmo falou que é um divisor de águas. Então não cabe mais. Eis a má notícia. Cabe sim. Anos 90, Iugoslávia. Assassinato sistemático de bósnios pelos sérvios e de outros grupos minoritários.
Se você analisa a África, assassinatos em massa muito repetitivos naquele continente, em especial na África subsaariana. Lembrando, em especial, o caso de Ruanda, e indicando o filme Hotel Ruanda. No filme você vê o assassinato sistemático entre Hutus e Tutsis, inclusive se matando de forma mútua ao longo da história recente. São cerca de 1 milhão de mortos, sem contar mais cerca de 1 milhão de refugiados. Isso ali por volta dos anos 90, até o início dos anos 2000, e mesmo hoje. Atualmente, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e mesmo crimes de agressão de indivíduos contra grupos, contra pessoas, julga cerca de 11 casos relacionados à violência contra outros seres humanos. Sem contar outros 10 casos que estão sob pré-investigação para se tornarem processos. Ou seja, nós não estamos livres dessa maldita herança, sei lá, genética que nós temos. A natureza assassina que nós temos, aparentemente, remete a uma reflexão muito forte para como nós vamos lidar com isso, não só no presente, mas no futuro também. Gostaria de ler aqui uma frase da Hannah Arendt. Ela é uma intelectual muito conhecida e ela é responsável por entrevistar o Adolf Eichmann, um dos principais protagonistas da chamada Solução Final nazista contra os judeus. Ao entrevistar o Eichmann, ele conseguiu fugir do julgamento de Nuremberg, por exemplo, e ele acabou sendo pego na Argentina. E ele foi levado para Israel, onde foi julgado. E lá a Hannah teve acesso a ele, entrevistou ele e conversou com ele continuamente. E eis o que ela comenta. Embora as atrocidades por ele conduzidas tivessem sido de uma crueldade inimaginável, o executante era ordinário, comum, nem demoníaco, nem monstruoso. E aí a reflexão do início do vídeo. Como você, uma pessoa normal, pode se transformar em um assassino. Aparentemente, a Hannah fala na ideia da banalidade do mal. Uma pessoa comum pode se tornar terrivelmente monstruosa e assassina. Para Eichmann, o assassinato de outras pessoas era um ato meramente burocrático. Então, até onde nós iremos? A partir de que momento teremos um ponto de virada? Eu, inclusive, diria que Auschwitz e o Holocausto, de maneira geral, é um ponto central de referência. E acredito ainda que a maior publicidade, o maior acesso à informação, a vídeos, acaba criando uma maior sensação de segurança internacional. Mas pelos próprios julgamentos do TPI, o Tribunal Penal Internacional, as possibilidades ainda são assustadoras. De toda forma, o alerta em termos de possibilidades é real. Então é isso, pessoal. Eu volto a tratar do tema, é um tema que realmente me chama a atenção. E em breve aí eu lanço outros vídeos, inclusive especificamente sobre a banalidade do mal, a proposta intelectual da Hannah Arendt, ok? Então valeu, curtam, compartilhem, me ajudem, indiquem aí para outros amigos, para outros colegas, para que o trabalho possa continuar legal aí e os inscritos no YouTube possam aumentar, enfim. Valeu, galera!